Bom, eu e o professor Eric agora temos a honra, né, professor, Sim, de receber no nosso IBVET Talks o professor Dr. Fábio Futema. Professor, seja bem-vindo, muito obrigada pela oportunidade deste momento e de conversar com os nossos participantes, é uma honra tê-lo conosco. Professor, aproveitando a participação do senhor no VET em Foco, gostaria que o senhor falasse os dois temas que foi sugerido aqui para o encontro, né? O senhor falasse um pouquinho sobre o tema, o que o senhor buscou de objetivo para impactar os congressistas, o que o senhor trouxe de inovação para eles. bom, é um prazer, né, poder estar aqui, fazer esse bate-papo, conversar um pouquinho sobre o que nosso trabalho de alguns anos e que agora no congresso a gente pôde comentar sobre esses dois temas. Nós falamos sobre duas técnicas para uma cirurgia ortopédica, que é bastante comum na veterinária, que é a TPLO. TPLO é uma técnica de artroplastia, de tentar melhorar o ângulo lá do joelho para que ele evite uma artroplastia futura ou até mesmo para aliviar a dor que ele tenha no dia a dia. Isso é um desafio para os anestesistas, porque é uma técnica já consagrada, disseminada na veterinária, muitos colegas ortopedistas fazem. Então, no início, tinha uma limitação, meio que democratizou, e talvez dentro das artroplastias, a artroplastia de joelho com a técnica TPLO é a mais comum, né, digamos assim, de maior casuística. E com isso, os anestesistas têm que começar a trabalhar em cima disso, não é? Então, nós trouxemos duas técnicas passíveis de poderem ser realizadas, né, para esse tipo de cirurgia, porque o importante não existe uma técnica única, né? Não existe, o dono da verdade não é isso. Não, se existem várias técnicas, é porque nenhuma delas é perfeita, não é? Então nós trouxemos duas técnicas justamente para isso, para mostrar que elas são viáveis para o propósito. Mas o que nós trouxemos é como escolher. Como escolher entre essas duas técnicas mais difundidas, que seria, no caso, uma anestesia peridural, chamada neuroeixo, e os bloqueios periféricos hoje em moda, porque o ultrassom virou o nosso estetoscópio, né? Então todas as especialidades vão ter que aprender a trabalhar com ultrassom. Antes era voltado só para o ultrassonografista, hoje não. Hoje o anestesista ele tem seu nicho, sua aplicabilidade, o clínico de equinos, o cirurgião de equinos, o próprio ortopedista. Então, enfim, né, o ultrassom ele veio para ficar. As tecnologias melhoraram, baratearam, isso também melhorou muito, né? E faz com que a gente possa utilizá-lo dentro dessas técnicas. Então, a proposta é mostrar que existe isso, mostrar a técnica cirúrgica pela visão do anestesista, que o anestesista, às vezes, ele não sabe como é feita a cirurgia, mostrar a técnica cirúrgica pela visão do anestesista, o que ele precisa saber sobre qual nervo inerva o local do corte do osso, qual nervo inerva o músculo, qual nervo inerva... Por que esse detalhamento? Justamente para ele entender qual é a melhor técnica. Tá? Então, essa é a proposta. E aí, uma crítica a fazer: o tempo é muito curto, nós sabemos hoje que tem que ser jogo rápido, mas com um tempo curto, para a gente mostrar alguns detalhamentos de técnicas, não é possível. Então, se puder aumentar na próxima oportunidade um pouquinho, aí a organização aumentar um pouquinho mais o tempo, eu acho que vai engrandecer aí o que a gente tem a passar para o público. Então, dentro desses 30 minutos, eu acho que nós conseguimos, pelo menos, dar aquela... Bom, eu tenho que estudar. Talvez eu não mostre para ele detalhadamente o que eu queria, mas vai fazer com que ele, assim, vou ter que voltar para mim, vou ter que estudar, porque aí eu fiz assim, né? Não se faz mais isso. Vou ter que mexer com o polegar, né? Porque na minha época eram os 4 dedos, hoje são os polegares que mexem. Então, mexer os polegares, olhar, rodar, estudar. Então, acho que essa foi a proposta da primeira palestra. Obviamente, para a segunda também, que mexe muito com o ultrassom, que também não deu para falar muito, apesar que eu ganhei tempo, né? Eu tive uma bonificação ali. Daí um tempo, comecei antes do intervalo
realmente começar, e aí a gente ganhou um pouquinho de tempo, mas eu acho que a proposta é essa, é dar um ponto, um despertar da consciência para o anestesista. Acho que esse é o ponto. Não dá uma semente. É o despertar da consciência, assim, uma coisa, porque quando você está muito tempo fazendo um procedimento, você fica meio que robotizado. E aí, e as informações estão aqui do lado, você não vê, porque você faz aquilo, está dando certo, então eu vou fazer aquilo. Mas nem sempre que você está dando certo, talvez pode dar mais certo ainda. E a gente estava conversando com a professora Denise no outro podcast, que é justamente isso, né? Às vezes você tem a condição que ela é comum, né? Então a TPLO acontece em muitos lugares, em muitas clínicas, mas nem todo anestesista está preparado para anestesiar uma TPLO. Até porque o grau de dor que ela causa, ele é interessante, ele é importante. Você vai ter que serrar um osso, vai ter que parafusar, vai ter que abrir uma articulação que dói bastante. E os bloqueios ajudam muito, não só para controlar a analgesia, mas o pós-operatório também, né? E aí o cara consegue diminuir um pouco a quantidade de opioide que ele precisa usar para aquele paciente. Só que se o cara não vai atrás de informação, não vai fazer um estágio, não vai pegar um cadáver para treinar os bloqueios guiados por ultrassom, tudo que o professor traz fica ali, continua parado, né? Fica no cantinho ali guardado. Então o cara precisa ir atrás da informação e nós tivemos o prazer de ter o professor na aula e foi um dia inteiro lá com os cadáveres treinando guiado por ultrassom. Então assim, só não aproveitou quem não quis, porque... E algo que a gente estava falando também que é totalmente diferencial da galera que está no online, né? Essa vivência, né, professores, de praticar mesmo, isso que vai trazer a excelência, né? Bloqueios, você tem que ser presencial. Não dá para ser online, porque uma coisa você tem que colocar a mão na massa, tem que ser hands-on, você tem que tocar, você tem que palpar. Eu sempre falo, antes de você colocar ultrassom, antes de você colocar uma agulha, palpe. Você tem que ter anatomia palpável na sua cabeça. Você tem que tocar antes de chegar e... eu tenho um ultrassom 1000 potente, uma Ferrari. Não adianta nada se você não souber. Por isso, a presencial, né, a metodologia presencial não é... Tudo bem, online veio para a gente pensar de uma outra forma, mas para esses tipos de bloqueios, não substitui. Se a gente for pensar até na própria evolução, né? Eu só faço há um tempo, professor, mais ainda. Então, na nossa época, era muito palpável. Então, tinha que palpar ali o plexo braquial, femoral. Então, aqui está na região do plexo, vamos fazer esse bloqueio aqui. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, é quase que inadmissível fazer desse método mais arcaico. Só se você não tiver condições mesmo, né? Mas tendo recurso, o negócio melhora muito em prol do paciente, né? O paciente vai se beneficiar muito com essa informação que os alunos vêm buscar, os veterinários, os formados vêm buscar, porque é a partir daí que a coisa vai melhorando. Né? Não tem... a gente só evolui, né? Se antes a gente tinha que ter aquele profissional que tinha ultrassom na mão, né? É aqui. Hoje a tecnologia democratizou. Mas se você conseguir ter essa anatomia palpável com a tecnologia, vai melhorar. E por isso a metodologia presencial não tem como substituir. Como é a realidade desses profissionais na utilização do diagnóstico por imagem para auxiliar? Você tem alguns que aceitam bem e vão atrás para procurar e fazer melhor. E você tem alguns que continuam naquela questão de... Ele está numa zona de conforto tão tranquila que ele não quer expandir essa zona de conforto. Então ele fica pensando, mas para que eu vou mexer num time que já está ganhando? E é justamente o contrário, né? A gente não quer que ele saia da zona de conforto, a gente quer que ele faça a expansão da zona de conforto para ele trazer mais coisas e fazer melhor. Só que isso, você se desafiar a fazer, você tem que se movimentar, você tem que mexer a sua energia para você sair daquela sua zona. Né? E não são todos que querem fazer isso. Não sei se o professor compartilha da mesma. Sim. Zona de conforto, né? As pessoas ficam na zona de conforto e tem que ter um choque de realidade. Espero que com essas duas palestras eu tenha despertado um pouquinho essa vontade. Só pelo fato deles já estarem aqui já ajuda, né? E aí, estando aqui, você dá aquele despertar, aquele start, aí ele vai, né? Só tem que agora dar os caminhos para ele seguir. E até eu estava acompanhando uma parte da palestra que foi uma coisa extremamente importante. Você deixa o opioide do lado ali, caso seja necessário você usa. Isso não é uma prática muito comum. Hoje em dia o pessoal já começa fazendo opioide o tempo inteiro para tentar garantir que não vai ter dor. E não é muito por aí. Né? Porque assim, eles não são mão de opioides extremamente potentes, só que às vezes o bloqueio bem feito daria conta de segurar. Mas como ele não tem a técnica do bloqueio, ele prefere colocar lá o opioide fazendo a função dele e fica lá na zona dele mais tranquila. E não é bem por aí, né? Porque tem os efeitos
adverso que os opioides causam no organismo, mas que essas pessoas às vezes ou não estão tão preocupadas com isso ou não querem fazer alguma outra para E facilitar. qual a realidade das informações também que chegam na boa base dos profissionais, né? Ali na graduação, antes de uma formação mais qualificada e direcionada? Porque eu acho que o opioide já é de base. Ele já vem de né? base, mas assim, com um grau de qualificação de quem está passando a informação, isso já melhorou muito. Né? Então, há um bom tempo atrás, eram poucas as pessoas que tinham condições de propagar uma informação mais qualificada. Hoje não, a gente já tem bastante profissional qualificado passando boas informações. Então, ele tem que entender que, há muito tempo atrás, não, na minha época, não tinha na grade da anestesiologia, por exemplo, uma aula ou um módulo só para os bloqueios regionais. Era basicamente peridural e os bloqueios periféricos e acabou. Hoje em dia não, você tem pelo menos um módulo inteiro específico para neuroeixo, para as regiões, para os bloqueios regionais. E é uma coisa muito simples. Imagina que você precisa fazer uma cirurgia no joelho, como é o caso da TPLO. Para que você vai fazer um bloqueio peridural e paralisar dois membros se o problema é num só? Né? E para muitos, era mais fácil, sei lá, invadir um espaço nobre, que é o peridural, para fazer uma medicação, do que fazer um só num membro. Isso, hoje em dia, na minha concepção, opinião, não faz muito sentido, né? Porque você quer que o bicho saia de lá andando e sem dor. E não com as perninhas, tem que ficar demorando a alta porque está paralisado, né? Não sei se é a mesma... Eu acho que tem situações, dependendo do paciente, a peridural ainda tem suas aplicabilidades. Dependendo do paciente, os bloqueios regionais, hoje, os bloqueios periféricos é o que estão ganhando espaço justamente porque ela é mais previsível do que uma peridural. Você coloca e você não sabe muito bem para onde vai. Tem um trajeto ali, bloqueios periféricos não, você está vendo o nervo, né, com ultrassom, então você consegue ter o detalhamento, o refinamento da técnica. Mas a curva de aprendizado de um bloqueio periférico é muito mais detalhado, é muito mais árduo do que uma peridural, né? Então isso faz com que muitos vão para o caminho mais fácil, né? Então a pessoa tem que pensar no paciente, pensar na sua qualidade de vida, porque uma anestesia tranquila te dá uma qualidade de vida absurda no transoperatório, né? Você pega aquele perrengue ali que te tira 2 anos de vida quando acaba a anestesia. E os bloqueios regionais, não, eles te deixam um paciente estável, mas para isso você tem que correr atrás de conhecimento, não tem jeito. E uma coisa que é importante que eu vejo, quando a gente parte para bloqueios regionais, a gente tem que voltar para uma área do estudo que o anestesista se esquece, que é a anatomia. E muitas vezes o anestesista chegou lá na frente e tem que voltar lá para a anatomia básica para entender onde que o nervo está passando e quem que ele vai inervar. E aí esse é um outro desafio, o cara tem que realmente lá, estudar, pegar o livro, pegar a anatomia, pegar um cadáver e treinar. E isso faz todo sentido quando você vai falar, por exemplo, dos bloqueios de interface. Então, tap block, quadrado torácico, enfim. Você precisa entender a anatomia, associar a farmacologia e até a quantidade de medicamento que você usa. Você vai usar um volume menor do que se usava há um tempo atrás. Então, antes a gente fazia a difusão do medicamento por volume. Aí ele ia chegar em algum lugar e bloquear alguém. Hoje não, você sabe o que está passando ali, você vê ele ali, coloca a agulha, faz e bloqueia daquela região. Então você vai saber por quanto tempo, teoricamente, o medicamento faz o efeito, o tempo da cirurgia, e se precisar, você faz um resgate ou outro. Né? Então, toda essa tecnologia, a evolução do que a gente fazia há um tempo atrás para agora, é aproveitar. Você tem que entender que as pessoas estão aqui para ensinar isso, aproveitar essa facilidade e executar. Né? E é engraçado porque, por exemplo, na anestesiologia de equinos, tem alguns lugares que ainda é aquela coisa mais arcaica. Não, só põe para dormir que não vai doer e tá tudo bem. E não é bem assim, né? Então, em pequenos animais a gente já está muito mais na frente. Se comparar com a medicina humana, a gente ainda está muito atrás. Mas a medicina equina, então, ela está engatinhando ainda próximo da de pequenos animais. Né? Então, você formar as pessoas para que elas tenham essa consciência um pouco mais humanística, um pouco mais holística do processo, é um desafio maior, porque a gente pega um cara que é extremamente ansioso, ele veio aqui, viu o professor Futema falando, ele vai querer sair daqui fazendo, só que ele não tem condições, ele precisa treinar, executar muito, para depois pensar em fazer, para que ele tenha essa curva de aprendizado bem palpável, né? E a gente tem que tomar até esse cuidado quando passa a informação, porque
o aluno vai sair daqui achando que já pode sair fazendo. Então, pode parecer simples o professor Futema fazendo. Então, você olha ele fazendo e fala, não, é fácil de fazer, mas não é nem um pouco fácil. Muito pelo contrário. Precisa de treinamento, uns 30 anos, né? Mas precisa de treinamento, estudar anatomia, reestudar anatomia, né? Porque hoje o ultrassom ele veio, ele nos mostrou algo que a gente não tinha muito conhecimento no passado, estava lá, a informação está lá, né? Só que a gente deixar de lado. Hoje ele salta aos olhos, né? Literalmente, nossa, mas está aqui esse nervo, está aqui essa cintura. Então faz com que a gente tenha uma outra visão nós mesmos para realizar os procedimentos. A gente tem lá um esqueleto do lado, a anatomia do lado, para a gente rever a anatomia para poder realizar o procedimento. Às vezes um bloqueio que a gente não está fazendo com tanta casuística, tem que estar estudando a todo momento, não tem jeito, né? O estudo ele veio para ficar e é contínuo, né? É a tal da educação continuada. Enquanto você estiver na linha de frente, você tem que estudar, não tem jeito. E é engraçado que eu vejo algumas pessoas, o professor Futema estuda até hoje, o professor André X estuda até hoje. Gente com 2, 3 anos de formado, eu acho que já tem o conteúdo. E não é muito por aí, né? Pelo contrário, está cada vez mais difícil. Se você pudesse deixar uma mensagem, um recado para aqueles que assistiram, estão começando e querem desenvolver essa área, o que você poderia deixar de mensagem para esse novo ser? Então, a única coisa que eu posso sugerir e recomendar, né, dentro desses 30 anos aí de curva de aprendizado, e a curva está lá e a gente não continua estudando, é isso. Se você quer realmente trabalhar na anestesia e em bloqueios regionais, tem que estudar anatomia, não tem jeito. Tem que rever toda a anatomia, rever a anatomia ultrassonográfica, rever a anatomia palpável, ter uma visão diferenciada que você não está vendo o joelho, você está vendo um ser lá dentro, está vendo um animal que tem um nome, que tem um espírito lá, tem um tutor, ele faz parte de um conjunto familiar e tudo que se fizer vai estar refletindo para aquele paciente e para todos que estão ao redor. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Não olhar só a medicina veterinária como uma doença que eu vou mexer, é um osteosarcoma, é uma ruptura de ligamento. Não, ali tem um paciente que tem um nome, um paciente que tem um ser, um paciente que é um espírito, um paciente que vive em uma família, que faz parte de uma família. Então a nossa responsabilidade é olhar para tudo isso como um todo, né? Então estude sim a anestesia regional, estude sim o que você se propõe, mas não deixe de ver de algo muito mais do que isso, e sim ver aquilo como um despertar da consciência frente àquele que está à nossa frente, que é um animal, e eu vou dizer que é um irmão de alma. Então a gente tem que olhar aquilo de uma forma totalmente diferenciada. Como já dizia o Charles Darwin, já dizia que ele diferenciava os animais não humanos dos animais humanos, né? Então esses nossos animais não humanos merecem toda a atenção do que os animais humanos, né? Isso é extremamente importante, porque se a gente for pensar do ponto de vista do cirurgião, o cirurgião vê um joelho que precisa ser cortado e colocado no lugar parafusado. Se esse cirurgião não tiver a mesma cabeça e a mesma energia da equipe que está lá e do anestesista, para ele é só um joelho. E muitos acham que aquele trauma que ele está causando não dói. Não sei se você já passou por isso, mas tem alguns que falam, mas isso aqui é tão rapidinho, então quase não dói. E não é muito por aí, né? E é como ele falou, é um paciente que tem um joelho. E não é um joelho que tem um paciente. Perfeito. Né? Então a gente precisa cuidar desse bicho como um todo. E né? às vezes vai tão no automático, né? Dependendo ali da sua rotina, seu dia a dia, que é da grande maioria, né? Que aí você esquece do contexto, né? Porque você Da prioridade, do propósito. Por que você está ali? Por que você... Né? É isso que a gente não pode esquecer. Acho que isso nos torna humanos. Sim. É isso. Se for para deixar algum conhecimento, é esse despertar. Despertar da consciência para um todo. Perfeito. Nossa, fantástico, né? professor. Eu sou vegano, né? Maravilhoso.